Então, nós iremos discutir sobre a felicidade à luz da filosofia, fazendo parte do curso de produção de áudio e vídeo da disciplina de Ética e Cidadania do Pronatec. Então, nosso objetivo nessa aula é justamente, tendo como objetivo geral, entendermos o problema sobre a felicidade a partir de uma pequena trajetória da história da filosofia, a fim de debruçarmos sobre os filósofos. Portanto, nós temos como objetivos específicos compreender a felicidade como um problema filosófico, demonstrar as concepções sobre o tema a partir de alguns filósofos, ampliar o conceito de felicidade atrelado ao conceito de liberdade, né, como diz Jean-Paul Sartre, somos condenados a sermos livres, e a partir da liberdade é que se garante o estado da felicidade. Contudo, nós iremos desenvolver a autonomia e a criticidade. Não é apenas parar nos pensamentos dos filósofos, mas a partir dessas reflexões, trazermos para os nossos dias uma reflexão mais aprofundada a partir da filosofia sobre a questão da felicidade. Então, uma das perguntas que nós nos fazemos, afinal, o que é a felicidade? Primeiro, entendemos que a partir do grego nós temos a palavra eudaimonia, que é um termo que pode ser dividido em dois, onde eu significa bom e daimon significa um tipo de demônio, né? Portanto, para os gregos antigos, a felicidade estava atrelada a esse demônio, que na verdade não é a mesma compreensão que nós temos de demônio, mas na realidade um gênio do qual onde qualquer grego que nascesse já tinha como um condutor, né? Um gênio que poderia dar sorte ao indivíduo ou também poderia levar a um processo de má sorte em seu processo existencial. É um gênio como um tipo de um semideus, e aí nós nos lembramos da mitologia grega, como por exemplo a questão do Hércules. Então, com o processo de nascimento da filosofia, surgem novas concepções sobre a felicidade. Foi justamente com filósofos, né, e os primeiros filósofos conhecidos como filósofos da natureza, com a physis, que a felicidade ganhou um tom de reflexão mais racional do que mitológica, dependendo da sua concepção de filosofia. Como, por exemplo, o filósofo Demócrito de Abdera julgava que a felicidade era a medida do prazer e a proporção da vida. Lembrando que Demócrito, Leucipo e dentre outros eram filósofos atomistas, então a felicidade está ligada a questões materiais, lembrando que tanto o corpo como a alma eram constituídos por átomos. Os seres humanos deveriam justamente deixar os prazeres causados pelas ilusões e desejos a fim de alcançar uma certa serenidade. A filosofia era um instrumento que poderia garantir esse caminho de atingir a serenidade a partir do momento que o indivíduo se despertasse daquilo que trazia ilusões e desejos passageiros. Essa primeira reflexão nós podemos ter através do Demócrito de Abdera. A história da filosofia é marcada por um divisor de águas que é o Sócrates. E Sócrates ele incrementa com a concepção de felicidade, com a ideia de ir além de sermos meros corpos, como se pensava o Demócrito em relação aos átomos que constituem o universo, incrementou a ideia de alma. E nesse sentido, a felicidade está relacionada ao bem das nossas almas. A alma só seria feliz se vivesse de forma justa e virtuosa. Aquilo que nós pensamos que a morte, por exemplo, nos traz tristeza, para Sócrates, nessa figura que é demonstrada, nós percebemos que, por morrer por seus ideais, por aquilo que ele acreditava, em busca de sair das aparências para se chegar à essência, né, das doxas, das meras opiniões, para se chegar às verdades concretas, nós percebemos que o filósofo Sócrates incrementa com o conceito de felicidade através de práticas justas e virtuosas. Temos um discípulo de Sócrates chamado Antístenes, que acrescentou um novo elemento também à reflexão do seu mestre Sócrates, onde Antístenes diz que para sermos felizes nós devemos desenvolver a autossuficiência, ou seja, a autarquia.
Então, a concepção de felicidade vai ganhando corpo, né, na estrutura da filosofia com Platão, que foi discípulo de Sócrates, e pela mudança de vida que houve a partir das reflexões a partir do Sócrates, o Platão escreve no livro A República, e ele considera que a alma tem uma função, e esta ela só será feliz após assumir a sua condição. Lembrando que para Platão, a nossa alma ela tem três partes, entre as quais essas almas nos seus corpos constituem a sociedade. Então, para que a sociedade seja justa e feliz, todos os seres humanos eles devem estar de acordo com o desenvolvimento de uma dessas três partes da alma, onde nós temos a alma irascível, onde aqueles que se desenvolvem mais em sua alma num processo existencial, eles são mais capazes para serem generais, soldados. Aqueles que desenvolvem alma sensitiva, eles serão os melhores comerciantes, terão muitos filhos, assegurarão a convivência e a permanência da sociedade humana. E um terceiro elemento seria aquele que desenvolve alma intelectiva, onde seria o rei filósofo, que teria as capacidades necessárias para bem governar a cidade. Portanto, a felicidade está relacionada de acordo com o desenvolvimento da alma humana, sendo que a função é ser virtuosa e justa para se obter a felicidade. Temos em Aristóteles a concepção de felicidade nos seus escritos, dentre eles nós podemos destacar a Ética a Nicômaco, onde o filósofo coloca três circunstâncias necessárias para sermos felizes. Primeiro, nós devemos dispor de uma boa saúde, pois uma pessoa acamada na UTI dificilmente terá felicidade. Segundo elemento é possuir a liberdade, tendo em vista que um escravo sendo açoitado todos os dias, dificilmente ele atingirá a felicidade por completo. E ter uma boa situação socioeconômica para poder comer, se vestir, ter acesso a todas as benefícios materiais também. É de Aristóteles a famosa frase amicus Platos, amicus veritas, onde ele diz que eu sou amigo de Platão, mas muito mais amigo da verdade. Essa busca incessante da verdade aproxima o filósofo da felicidade. A maior virtude para as almas é o exercício do pensamento, pois aproxima o ser humano da divindade. Temos aí o mundo helênico, que é compreendido desde a morte de Alexandre o Grande até a anexação da Península Grega por Roma. Esse período é conhecido como período helenístico ou era helenística, e aqui se surgem outras concepções sobre a felicidade, não a partir mais das concepções de Platão e Aristóteles, mas pela fragmentação da Grécia, nós podemos caracterizar quatro escolas filosóficas. Dentre elas, a primeira, dos cínicos, de Diógenes, onde ele vivia desprovido dos bens materiais. Então, a felicidade estava atrelada a não ter bens materiais, para não ser escravizados por eles. Né? Conta-se uma história antiga que o Alexandre o Grande, ao chegar no barril de Diógenes, onde ele morava, o Alexandre ofereceu uma ajuda. Diógenes, o que eu posso fazer por você? E Diógenes sabiamente respondeu: eu quero que você saia da minha frente, pois você está atrapalhando o meu sol. Na segunda escola filosófica, nós temos o ceticismo de Pirro, né, onde a felicidade está justamente em não se preocupar com as coisas. Portanto, tudo deve ser duvidado, pois só temos acesso às aparências. Então, o cético é aquele que não acredita em nada. Então, a felicidade seria meras ilusões se nada existe. Na terceira escola, nós temos Epicuro, onde ele funda um jardim com seus amigos. Então, a felicidade não está necessariamente na polis, como se pensava Aristóteles, por exemplo, mas estava no prazer. E esse prazer era dado na convivência com seus amigos. Não é o prazer exacerbado, mas um prazer sobre o domínio da parcimônia, da reflexão, da economia. E, por último, nós temos os estoicos, onde foi fundada a escola por Zenão de Cício, onde a felicidade é consequência do destino, pois a história, para os estoicos, é cíclica, onde uma coisa inicia, tem uma progressão, depois volta ao seu estado
inicial. Ser feliz não depende do sujeito, pois está tudo prescrito. É como se nós fôssemos destinados a termos uma vida boa ou a não termos essa vida boa. Lembram lá do mito do gênio mau, do daimon, do demônio que era dito pelos gregos? Os estoicos, eles de certa forma retomam essa concepção, como se a nossa vivência, o nosso processo existencial estivesse ligado a um destino. Com a decadência do mundo helênico na Grécia através da anexação da península grega pelos romanos e depois com a ascensão do cristianismo, nós temos uma nova concepção sobre a felicidade. A partir da felicidade está na salvação da alma. E aí nós nos lembramos do apóstolo Paulo, por exemplo, que vai às comunidades gregas pregar justamente Cristo. E ao pregar Cristo, ele usa artifícios, meios necessários para que as pessoas, os gregos, sejam convencidos pelas suas ideias. Nós temos aí, então, uma nova configuração da filosofia atrelada ao cristianismo. Então, os discípulos, eles morrem no Coliseu, mas morrem felizes por acreditarem em seus ideais. Lembram do Sócrates, que morreu pelos seus ideais? Então, ser devorado por um leão, morrer convicto de que o imperador estava errado e eu certo, mesmo que eu fosse devorado, mas sendo que a felicidade eterna não está nos bens terrenos, e sim na salvação do espírito, na salvação da alma. A felicidade deixa de ser terrena e ganha esse corpo espiritual. O encontro de Paulo de Tarso e os filósofos, ele pode ser encontrado, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Por centenas de anos, o jardim e o pórtico disputaram a alma dos antigos. Alguns pensadores, como o romano Cícero, adotaram uma posição eclética entre as duas escolas. Enquanto os séculos passavam, epicuristas e estoicos seguiam debatendo na ágora de Atenas. Um dia, por volta dos anos 59 d.C., um forasteiro surgiu na praça ateniense e pôs-se a discutir de forma serena e veemente com todas as facções filosóficas ali reunidas. Não era seguidor nem de Epicuro nem de Zenão, e falava de eventos extraordinários ocorridos no Oriente, na antiga pátria dos judeus. Na ágora, epicuristas e estoicos partilhavam um momento de surpresa. Sobre o que está falando esta pessoa? Perguntou um filósofo. Acho que está proclamando algum deus estrangeiro, respondeu o outro filósofo. O forasteiro, na verdade, proclamava um único Deus, garantindo que seu filho nascera, morrera e ressuscitara na terra de Israel. Aquele Deus, em alguns séculos, seria adorado em todo o Império Romano. O estranho andarilho, que viera enfrentar o paganismo no coração da filosofia antiga, ele chamava-se Paulo de Tarso. Então, a partir de Paulo de Tarso e dos apóstolos João, por exemplo, inicia-se na história o período chamado de patrística, onde alguns pensadores irão atrelar o conhecimento da filosofia grega junto com o cristianismo. Dentre eles nós temos Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino e Francisco de Assis. Agostinho de Hipona vai se destacar por entrar em contato com as obras de Platão, também pela sua revolução na sua vida interna à adesão do cristianismo, vai trazer os conceitos platônicos para o cristianismo, lembrando que nesse período a filosofia é serva da teologia. No seu livro A Cidade de Deus, justamente Agostinho propõe essa saída da cidade terrena, a cidade dos homens, para a entrada na cidade celeste, lembrando do mundo das ideias, onde tudo é perfeito. Para Agostinho, esse mundo das ideias é o mundo cristão, é o paraíso celeste cristão. Já o Tomás de Aquino se destaca justamente pela interpretação das obras de Aristóteles, que são disseminadas na Europa a partir da expansão dos muçulmanos, e pelos conceitos que Aristóteles traz na sua metafísica como motor imóvel. Tomás de Aquino agrega esses conceitos à concepção do Deus único e verdadeiro. Então, o motor imóvel que move todas as coisas, mas não é movido, para Tomás de Aquino é Deus. Então,
a partir da metafísica de Aristóteles, dá suporte para a Suma Teológica para 5 provas da existência de Deus, garantindo, portanto, a compreensão da felicidade na Idade Média, dada pelo racionalismo da interpretação de Tomás de Aquino. Outro personagem fundante para a compreensão da felicidade na Idade Média, dentre muitos, nós destacamos Francisco de Assis, onde filho de comerciante deixa tudo o que tem para viver uma entrega total a Cristo. Conta-se uma história que ele viu Jesus na cruz e Jesus disse: reconstrói a minha igreja. E Francisco de Assis pensava que era reconstruir a igreja física. Depois ele percebeu que o deixar os bens materiais e seguir totalmente a Cristo era a verdadeira reconstrução da igreja que Cristo estava falando. Então, daí entendemos o conceito de felicidade no viés cristão da Idade Média. Na Idade Moderna, com o surgimento das cidades, a expansão dada pelo mercantilismo, os confrontos religiosos, então a concepção de felicidade está marcada através da sua conjuntura cultural, e nós destacamos John Locke e Leibniz, que destacam que a felicidade é um prazer duradouro. Diferente desses dois filósofos, temos o Immanuel Kant, que com a sua crítica da razão pura e a crítica da razão prática, descarta o conceito de felicidade como um problema filosófico, tendo em vista que por muitos anos, décadas, a felicidade não passa mais a ser vista como um problema filosófico, de acordo com o pensamento de Kant e dos seus seguidores. Então Kant, com sua máxima, duas coisas em especial me causam assombro e reverência: o céu estrelado lá em cima e a lei moral que trago dentro de mim. Nesse sentido, a reflexão kantiana aborda o aspecto da felicidade fora do contexto da ética, onde a lei moral é o dever. Então eu ajo corretamente, não necessariamente para atingir a felicidade, mas justamente porque é um dever moral agir corretamente. Então, além da razão prática, Kant deixou outra brecha na muralha que nos separa do mundo como ele é. E essa brecha é conhecida como experiência estética. Kant era tanto insensível à música e à pintura, mas amava contemplar as paisagens naturais e era apaixonado pela poesia. Já na contemporaneidade, nós podemos destacar Bertrand Russell e Julián Marías, dois filósofos contemporâneos que abarcam o tema da felicidade. Bertrand Russell diz que para alcançar a felicidade, necessariamente devemos conhecer os outros, saindo do nosso egocentrismo. Mais recentemente, no livro Felicidade Humana, Julián Marías, filósofo contemporâneo que ainda está vivo, nos fala da importância de buscarmos entender o pensamento da felicidade na contemporaneidade, como uma forma de conhecermos os problemas que abalam a sociedade. Na filosofia existencialista, nós encontramos Jean-Paul Sartre, filósofo que nos diz sobre a importância da felicidade que está atrelada ao conceito de liberdade. Diz o filósofo: estamos condenados a ser livres. Nesse sentido, é pressuposto do ser humano para atingir a felicidade um estado de liberdade, pois, como diz o próprio filósofo, a existência precede a essência, ou seja, a partir das nossas escolhas durante a nossa vida, do nosso contexto existencial, só saberemos quem realmente somos no último suspiro da nossa vida, ou seja, na nossa morte, pois a existência precede a essência, diferentemente da essência que precede a existência quando observamos os objetos materiais, por exemplo. Para não concluir sobre a nossa reflexão sobre a felicidade, nós temos também uma frase de Sartre que nos diz: não importa aquilo com o que fizeram de nós, mas necessariamente o que vai importar é aquilo que nós fazemos
com aquilo que os outros fizeram de nós, ou seja, é a partir da nossa liberdade para alcançarmos a felicidade, os nossos propósitos internos e externos, para conduzirmos o nosso próprio caminho, a fim de atingir a felicidade verdadeira e segura. Nesse sentido, eu espero que tenham compreendido um pouco da história da filosofia, do pensamento de alguns filósofos e que essas reflexões abram possibilidades para novos questionamentos, novas reflexões acerca do tema felicidade. Eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges, do Pronatec, da disciplina Ética e Cidadania, do curso de produção de áudio e vídeo.